dando sequência às entrevistas aqui com os vereadores que estão na sua primeira legislatura, nós estamos recebendo hoje o Felipe Hort, que já está conosco. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo. Rodrigo, só deixa o Rodrigo, vai te ajudar aí na... Vai te ajudar. Agora está ajustado. Ele sempre faz isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Nada. Tudo bem, hein, Felipe? Tudo certo, Dirley. E aí, Felipe, como é que você analisa esses... Já chegamos aí quase no sexto mês aí da sua legislatura, quase na metade dela, né, desse primeiro ano. O que dá para analisar? Você pode apontar o que você pensa de bom, que já aconteceu, mas também pode fazer uma reflexão sobre aquilo que você não deveria ter feito. Entendi. Bom, eu dividi o meu mandato, né? A gente tem todo o fechamento de mês, ou eventualmente, a gente sempre organiza o mandato a cada 100 dias. Né? Os 100 primeiros dias que a gente fez foi naquela ânsia realmente de resolver. A gente saiu de campanha com muitas propostas que precisariam ser executadas, e na política a gente vai aprendendo que há uma necessidade de uma articulação muito grande, né? Então, quem é vereador de primeira viagem acaba esbarrando um pouco nisso, porque todo um projeto de lei precisa ser conversado de bastidores, então tem muitas vezes aquela guerra de egos entre os próprios vereadores, que é normal, mas só que quem está chegando agora até estabilizar como as coisas funcionam, demora um certo tempo, né? Então isso, tirando assim de experiência já nos primeiros 100 dias de mandato, foi alguma coisa que a gente começou realmente a melhorar nessa questão. Então a gente tem algumas ideias, né, de projetos de lei, então vai apresentando em si. Então nesses 100 primeiros dias a gente sentou, analisou o que precisa ajustar, e principalmente a parte de articulação. É a experiência que vai te dando, que daí tu consegues fazer mais aprovações, né? A gente aprovou 3 leis na sequência que não saíam por conta que às vezes precisava um pouco mais dessa articulação, que eu, como vereador de primeira viagem, a gente tinha a parte técnica, mas a parte do traquejo político a gente vai adquirindo com a experiência. Então, de reflexão desses primeiros dias de mandato, né? A gente já está no primeiro semestre, a gente traz essa experiência já dos 100 primeiros dias para montar o mandato de uma forma mais eficiente, né? Com mais estratégia política ali, para que as ideias que a gente tem, que de fato são boas, que já existem leis aplicadas em outras cidades, realmente a gente consegue aprová-las aqui na Câmara. Embora você fale que por ser um vereador de primeiro mandato, tal, a falta de experiência, mas eu vejo você como um bom negociador do sentido dessa articulação, porque pelo menos é o que a gente faz, essa leitura de fora. Você é uma pessoa de diálogo, de conversa, de bom relacionamento. Sim. Embora, Dirley Silva, eu vejo nessa legislatura, eu não vejo uma legislatura que não tenha diálogo, pelo menos a gente olhando de fora, né? De fato, é essa percepção que eu tenho de que você consegue transitar e conversar e dialogar mesmo diante dessa tua falta de experiência, assim, em legislativo? Exatamente. O que eu trago, a gente não é base do governo. Sim. Né? Então isso me dificulta em algumas coisas, porque eu sempre coloco, e não é segredo para ninguém, a gente é vereador regionalizado, vereador de bairro, mas que, como não estando na base, não são atendidos de uma integralidade os nossos pedidos, que é do jogo político. Eu demorei a entender como funcionavam as coisas, mas eu entendo que em algumas questões, para eu ser atendido, os meus eleitores serem atendidos, eu preciso fazer acordos ou conversar com outros vereadores para que a gente, de forma coletiva, faça alguma coisa que é do meu núcleo, que é do meu eleitorado, da minha base. Então a gente vem conversando com com vereadores da base para que de fato façam as demandas que eu precisaria estar resolvendo. Então, ser um vereador independente é nesse sentido. A gente não tem os benefícios de estar na base, mas tu tens a independência para votar nos projetos que eventualmente a gente não concorde com alguma coisa que desça. Eu sempre digo desça porque a prefeitura está numa posição alta e a Câmara de Vereadores na posição baixa, né, geograficamente. Então isso dá muita facilidade de conversar, né, e também essa independência é importante pro vereador. Então, nessa posição, eu não gosto de ser colocado como oposição, porque a gente não é. Se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente está votando quase 90%, 80%, 90% com a base, com o governo. Então, é uma situação que a gente consegue dialogar. Então, você está afirmando aqui que em algum momento desses seus quase 6 meses de vereador, você teve que chamar um vereador de situação
para incluir uma demanda da tua comunidade, fazer em parceria para poder ser atendido na prefeitura. É isso? É isso. Mas isso é grave. É uma situação que acontece. Isso que você está dizendo é grave. No primeiro dia de mandato, eu também acreditava. Ora, se você é vereador da cidade, independente de você estar lá no grupo político da administração, eu fui vereador, eu sei como é que é. Eu sei como é que é, o que passa um vereador de oposição. Eu sei. Mas você chegar e dizer isso para a população é uma coisa que e eu até coloco nesse sentido, porque assim, a gente faz as indicações, a gente encaminha para as pessoas. Me dá um exemplo de alguma situação que você vivenciou nesses 5 primeiros meses aí. Você teve que chamar o vereador Rodrigo Santos, que é da base. Rodrigo, vem cá, eu preciso resolver isso aqui ali no Zantão. Sabe que essa situação aqui, vamos fazer o pedido de informação ou juntos, eu e você aqui, pode ser, Rodrigo? Você aceita, Rodrigo? Aceita? Sim. Aceita, o Rodrigo aceitou. E aí? Não funciona mais. Não, eu entendo. Não, me dê um exemplo de algum fato. Uma saia justa que eu posso estar falando aqui. Mas saia justa é bom. Foi você que começou. Eu puxei, né? Foi você que começou. Assim, Derlei, hoje eu via, como tudo colocas, com uma situação um pouco constrangedora em si, mas com a habilidade que a gente está tendo, funciona dessa forma. Né? Então, por exemplo, a gente faz muita parceria, por exemplo, no bairro Dom Joaquim, né? Que não é o bairro que eventualmente eu tive maior quantidade de votos. Mas eu tenho origem de lá, né? E a demanda chega também, a demanda chega, Valdomiro. E então, você é vereador da cidade inteira, né? Mas eu achava também injusto, né? Eu não chamar o Valdir, eu não chamar o Jober, né? Para ir numa demanda coletiva. Porque às vezes, muitas das situações, eu não conheço as pessoas nominalmente, e como na Santa Luzia, eu conheço todo mundo, na Água de Faz eu conheço todo mundo. Certo. Então, assim, eu identifiquei que é muito mais fácil e é muito mais vantajoso eu chamar um outro vereador que é local e que é da base para realmente atender uma demanda que é solicitada. Mas esse é um ato de grandeza da tua parte? Não é um ato mesquinho? Você falou em saia justa. Não, isso é fato. Não, mas saia justa é apontar algum fato que não você agiu corretamente. Eu lembro de uma situação, e o Valdomiro vai lembrar também. Eu lembro, e você vai lembrar, Valdomiro, que você está acompanhando a Câmara. Eu assisti uma sessão da Câmara pelo YouTube em que você falou que esteve com o Jobert. Sim. Era você, o Jobert, quem era o outro? Acho que é o Antônio Roberto. Antônio Roberto, lá na Santa Luzia. Sim. Lá na Santa Luzia. Que é a base dele. Que é a minha base. É a base dele. Para falar sobre aquela saída da Augusto Clapote que dá acesso para a Gentil Batistiani. É o Morro dos 10 que é conhecido. Arnoldo Ristoff, né? Arnoldo Ristoff. E aí vocês levantaram uma coisa que a gente tem levantado aqui na Rádio Cidade, que a comunidade toda, a associação empresarial tem falado sobre isso, que é a terceira pista, aliás, a segunda pista, ou no sentido Nova Trento, ou de Nova Trento para Brusque, da Gentil Batistiani. Você lembra que você falou sobre isso? Que é uma demanda que não é somente do Felipe Hort, nem do Joubert, nem do Antônio Roberto, ou de qualquer outro cidadão, é de todos. É de todos. É uma situação normal e de grandeza da tua parte, você chamá-los para dividir com eles essa responsabilidade. Nesse caso específico ali na Gentil Batistiani, o que a gente analisou, né? A gente está num partido novo, né, que a gente vê que o secretário de infraestrutura é ligado ao Jorginho Melo, então não que não valeria, mas surtiria muito mais efeito se eu trouxesse, por exemplo, nessa oportunidade foi o Valdir Risselman, né? Sim. Que é do PL, que tem muito contato. Exatamente, né? É o Valdir Risselman. Aí a gente conversou com o Valdir, eu disse, Valdir, a gente estava com o requerimento todo pronto, a gente chamou o Jober também, para dizer o seguinte, se eu apresento, às vezes é uma coisa que não dá tanto efeito, do que eventualmente ele tem um contato mais próximo com Florianópolis na situação do GR ali, né? Então a gente fez o requerimento, ele manteve contato com o secretário, então assim, foi importante porque era uma demanda que realmente a gente precisava chamar atenção, mas às vezes quando é um vereador que não é eventualmente daquele partido, a gente sabe que às vezes não é tão, não levado a sério, mas não tão dado atenção. E a gente conseguiu chamar atenção, encaminhou o requerimento que foi aprovado por unanimidade na casa e foi encaminhado ao secretário de infraestrutura a nível estadual. Então é isso que a gente vem fazendo, né? Então assim, e esse traquejo político, eu estou aprendendo, isso eu sempre coloco, é uma necessidade,
para que a gente consiga as demandas. É uma demanda que era minha, né, da região, mas só que se eu colocasse sozinho, ou, por exemplo, fosse muito individualista nesse ponto, talvez não conseguiria resolver. Mas assim, Felipe, por exemplo, até eu tô pegando até não só o teu trabalho, aliás, tem algumas situações assim, que, por exemplo, tu levantou um assunto que até eu te defendi aqui, porque eu achei interessante. Do qual? Do estacionamento lá na frente da Câmara. Que eu achei muito interessante, porque tem gente que quer botar área azul no estacionamento na frente da Prefeitura, que eu acho muito válido, para quem tem que fazer o seu serviço na Prefeitura, ali no fórum, eu acho muito Mas, por exemplo, como é que você avalia? Eu queria tentar entender até a postura do partido do Novo, do grupo do Novo, sobre a questão, por exemplo, da UBS do Centro, que teve essa votação aí, que houve votação, a votação que foi, vocês, enfim, tem mostrado uma postura bastante crítica. Não, votaram contra. Vocês votaram contra. Tem postura, votaram contra. Mas, por exemplo, eu queria qual é a tua visão sobre esse caso da UBS do Centro? Porque eu tô olhando até por causa de tendência, né? De direita, de liberalidade e tudo mais. Mas vocês votaram contra essa questão da desafetação do terreno. Qual é a tua visão sobre isso? Rodrigo, eu acompanhei todo o processo em si, né? Desde quando chegou lá no Conselho de Saúde, e eu percebi uma falta de transparência, posso citar nesse sentido, de articulação, de ouvir realmente a comunidade para que aquela UBS fosse realmente colocada naquele espaço. Né? No primeiro momento, né, e aí voltando atrás, nas primeiras reuniões do Comusa, não tinha sido aprovado naquele local. Né? E aí houve a alteração do local, que depois precisou ser confirmado com o Conselho de Saúde para que houvesse a troca. Mas a falta de transparência nesse ponto, como que deveria ser tomado mais cuidado com a localização desse imóvel? Então, por todo esse contexto, né, algumas falhas que aconteceram, porque de fato é um dinheiro público que está sendo empregado ali. Talvez haveria alternativas que talvez não chegaram para a gente como vereadores a forma aonde seria colocada essa UBS. Então, no todo o contexto, a gente votou contrário, né, a construção da UBS naquele local, né, a desafetação do imóvel, né, a destinação para a UBS. Então a gente conversou com diversas partes ali, a parte jurídica eu entendia que não tinha nenhuma irregularidade no primeiro momento, mas ouvir mais a comunidade e a decisão daquele imóvel, aí eu entendi que realmente precisaria ter sido discutido de uma forma mais efetiva, e por isso do voto contrário. Então a gente não se manifestou de uma forma mais incisiva ou eventualmente oposicionista, porque eu identifiquei que assim, apesar de que a gente entende que a gestão pública pode de fato usar dos imóveis que se tem, mas a falta de diálogo foi determinante para o voto contrário do Felipe Hort nesse caso, né? Diferentemente talvez do vereador Rogério, que fez um embate mais frente a frente com a gestão. Mas a parte política mesmo. A parte política, né? Então, assim, eu acho que é bom dividir nesse contexto. A tua análise é técnica. É mais técnica em si, mas eu digo que faltou um pouco dessa análise, dessa conversa com a comunidade para definir se de fato aquele era um bom local para ser construído, ou que vai ser construída a UBS. Valdomiro, a sua pergunta, Valdomiro. Faço a pergunta assim. O Felipe, ele como vereador novo, evidentemente, ele chega com uma série de ideias, né? Eu me coloco no lugar dele, eu também fui candidato, e a gente, quando vai a primeira vez, assim, a gente, se eu chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por mais que você acompanhe, como no meu caso, já há 20 anos acompanhando o legislativo, enfim, a gente acaba pensando, o que eu vou fazer? Vou fazer 1001 coisas. Por enquanto, você está conseguindo fazer tudo o que você pensava, né? E uma segunda pergunta, a gente sabe que o que mais se tem é lei. Aliás, é lei a dar com os pés, inclusive tem lei até que deveria ser revista, né? Sim. Como é que você tem trabalhado para apresentar os teus projetos no que diz respeito a buscar ideias para apresentar como projetos de leis? Eu tenho bastante referência, porque a gente tem um grupo muito, muito interessante aqui no Vale, né, dos vereadores do Novo. Então, uma lei que está funcionando lá, a gente traz para cá. Né? A gente tem umas situações do Renova BR, que é um grupo de vereadores, né, de mandatários do Brasil inteiro. Então, normalmente a gente se reúne por videoconferência ou presencialmente e a gente vai trocando essas ideias. Realmente tem muita lei. Né? Eu sou praticamente contrário aos meses que tenham cores, por exemplo, né? Porque a gente não sabe qual é o mês que tem, qual é a cor que não tem no calendário. Ontem a gente fez uma fala para lembrar o poder público da importância
das denúncias de violência contra as pessoas idosas. A gente fez uma conversa com alguns idosos, que vai ter uma conferência agora no dia 13 da pessoa idosa, mas tem o mês de junho da cor roxa de violência contra a pessoa idosa, que eu não sabia. Então, existem muitas leis que, de fato, existem, mas só que a efetividade, a quantidade de legislação não surte o efeito. E eu, como jurista, como advogado em si, eu tenho um certo critério de analisá-las e propô-las que a gente vai identificar que está funcionando já. Então, a gente tem algumas leis já protocoladas que a gente vem conversando para realmente surtir o efeito prático, né? Que pode realmente influenciar a vida das pessoas. Então, isso que a gente vem fazendo, conversando com outros vereadores de outros lugares e propondo que já vem funcionando também, né? É mais ou menos nesse sentido a resposta. É bacana porque nada se cria, tudo se copia, né? Eu estava vendo, por exemplo, um vídeo do Matheus Cadorinho, onde ele se baseando numa ideia que acho que o Zema pegou num outro país, numa viagem, por exemplo, de parcelamento do valor do poste. Quer dizer, uma coisa tão simples, tão básica, mas que alguém talvez não tinha pensado ainda a respeito, né? Ou seja, você vai pegando os exemplos de outros mandatos para você poder aplicar, né? Quando eu fui vereador, eu visitava, porque aí você começa a mergulhar no trabalho, né? Na legislatura, né? Eu lembro que eu ia para a Câmara, sentava lá você não tinha gabinete, naquela época você não tinha um gabinete para você, mas sentava lá no plenário mesmo. A Câmara era onde hoje é a Guarda Municipal de Trânsito. Aí sentava lá e ficava no computador, entrando no site das câmaras de vereadores. Eu ia muito na Câmara de Curitiba, porque Curitiba era um exemplo, a cidade de Curitiba era um exemplo de disciplina, um exemplo de uma cidade, digamos assim, com uma infraestrutura boa. E eu também, alguns projetos, a gente pegava o projeto, olhava, conversava com a direção jurídica da Câmara. Sim. E é possível aplicar isso do ponto de vista legal aqui na cidade de Brusque, do ponto de vista da infraestrutura, sim. Mas aí tinha aquela coisa, o que era a atribuição do vereador, o que era a atribuição do executivo, né? E muitas vezes até você acabava não colocando como lei, mas como uma alternativa para o prefeito aplicar. Só que aí é o seguinte, vamos lá, você está na oposição, o prefeito não vai ao Dirley, a oposição ao prefeito André Weck. Está sugerindo aqui, ele não vai. Ele vai dar preferência, mesmo que a ideia seja excelente, a não ser que seja um clamor popular, ele não vai fazer. E não deveria ser feito dessa forma, Anderley. Não deveria, mas a resposta como tu me passasse antes. Estou falando na minha época. De repente, sim, o André hoje contigo pode agir diferente, né? Porque a cabeça é outra, né? Um bom contato com o prefeito ali, né? Porque até então a gente, no governo dele suplementar, né? O 2023, sim, a gente fazia parte do governo, era dirigente do PROCON, então não tem nenhuma coisa contrária ao governo, que até ele faz um governo regular, bom, assim, né? Didaticamente. E a gente dá para somar, é isso que a gente coloca ali, né? O que a gente tem que ter é essa certa independência, né? Entre executivo e legislativo, isso eu não abro mão de jeito nenhum. Perfeito. Né? Então, isso que a gente vai colocando, eu acho que se a gente aprovou e a maioria dos vereadores aprovaram, a gente tem cobrado o prefeito para cumprimento da lei. Né? Porque também não tem um papel do vereador nenhum. Né? Então, essa é a crítica que a gente faz. Então, agora uma pergunta então baseada nessa tua resposta aí. Se for analisar nesses meses aí, o que hoje o município, o governo está pecando na tua avaliação? Que você pensa que poderia ser feito diferente? Qual o setor hoje da prefeitura que deveria ter uma mudança drástica no que está sendo realizado? Eu não digo drástica, porque senão apontar que está com falhas, tá, mas qual é o local assim que você acha que precisaria ter que se você fosse diferente, você ia lá e mudava, o que seria? É uma pergunta difícil. Difícil, né? Porque apontar o erro do outro é muito difícil e o que acontece? A gente precisa melhorar em algumas formas ali, né? Então, assim, eu cito, né? A situação da saúde na cidade, a gente vê que realmente existem inúmeros investimentos na saúde, mas chegam-me bastante reclamações com relação ao atendimento, com relação
há uma gestão um pouco diferenciada. Você trocaria a secretária de saúde, então? Não sei te dizer isso. É uma resposta muito drástica para me dizer. Vereador quer que trocar a secretária de saúde? Não sei. Daí eu não sei como ela faz a gestão nesse sentido, né? Mas eu identifico que há uma certa necessidade de uma conversa dos procedimentos que são adotados dentro de uma gestão da Secretaria de Saúde. Porque eu recebo muitas reclamações, né, de moradores que há uma certa realmente desconexão do que é passado na mídia pela diretoria, pela secretaria, e o que realmente é aplicado lá no posto de saúde. Então, às vezes, falta uma falha de comunicação, né? A base diz que, eventualmente, são servidores que acabam passando informações de forma equivocada ali, mas eu acho que tem que ter esse diálogo, essa conversa, a participação mais ativa da secretaria lá, ouvindo realmente o morador, o que está precisando realmente. A gente vê UBSs ali com problemas de contratos de licitação, com obras atrasadas, com goteira em unidade básica de saúde, né? Foi mostrado aqui na realidade, né? Então, assim, são outras situações, né, que a gente precisa ter mais afinco, mais critério nesse sentido. O Hospital Dom Joaquim, a gente identifica que há umas situações que há uma necessidade de uma intervenção melhor, mais cuidados, né? Então, por exemplo, o Partido Novo destinou 800 mil reais, né, com o deputado Gilson Marques, para o Hospital Dom Joaquim. Mas a gente sabe que há uma necessidade da prefeitura em si também estar mais próximo ao Hospital Dom Joaquim. Porque o Hospital Dom Joaquim, hoje, ele faz um trabalho muito importante para a nossa comunidade, que às vezes recebe pouco investimento naquela área, frente à UPA da Santa Terezinha, por exemplo. Certo. O atendimento do Dom Joaquim é muito superior, né, porque tem toda uma equipe pronta para ser atendida e muitas vezes não tem essa valorização da Secretaria de Saúde, na minha visão, né? Mas é um aspecto que há uma certa necessidade, sim. Né? A gente aprovou, como vereadores lá, a questão do investimento de 20 milhões na Secretaria de Obras. Mas a gente vê que também a reclamação é corriqueira na cidade. Né, da falta de zeladoria, né? Não a falta, mas a precariedade de alguns setores. Então, não dá para pontuar, dizer o seguinte, tá errando, tá pecando, tem que trocar secretário. Não é a ideia, né? Quem sou eu para dizer, não está funcionando? Eles que têm realmente os estudos e vão dizer, se eles traçam umas metas que não conseguem realmente alcançá-las, troca-se secretário. Você sabe que isso que o vereador coloca com relação à saúde, eu vou pegar o exemplo da unidade da Rua Nova Trem, que inclusive ontem o vereador Rogério dos Santos, ele utilizou até inclusive o material que nós fizemos aqui, ele entrou em contato comigo para pedir autorização. Não, eu falei para ele, não, vereador, é público, você pode usar. Não, mas eu gosto sempre de pedir a permissão. Vou dar um exemplo da Rua Nova Trento. Eu acho que é isso talvez que o vereador está querendo dizer. E aí é onde eu faço a pergunta, né, para o vereador. A gente percebe que os governos se preocupam muito em mostrar a parte de fora. A unidade da Rua Nova Trento é um exemplo. Se você passasse lá meses atrás, estava em obra pelo lado de fora. O acesso está uma maravilha. E aí você entra lá, está chovendo dentro. E aí não peca o vereador, Felipe, de não fiscalizar, porque o que eu percebo muito, como quem está de fora, é que vocês, quando eu digo vocês, é a Câmara, de modo geral, vai no problema quando o cidadão reclama, mas não seria o caso do vereador fiscalizar, né? Fiscalizar, porque claro. Eu vejo muito, Rodrigo, vejo muito olhando de fora assim, que falta o vereador, de um modo geral, fazer o papel dele. Ele passa a vereança toda, a legislatura toda apresentando projetos, porque ele precisa mostrar serviço e ele não faz o básico, que é fiscalizar para ver se tudo está funcionando. Estou errado na minha visão? Não, está certíssimo, né? A função legislar e fiscalizar. Né? Então, assim, há uma necessidade realmente que a gente seja mais efetivo na parte de fiscalização e até é uma falha minha também. Então, eu não vou apontar o dedo para outros vereadores que também a gente não está efetivamente fiscalizando como deveria. Sim. Né? Agora, Felipe, por exemplo, tem uma proposta sua que gerou polêmica, mas gerou discussão, que foi a tua proposta, inclusive você apresentou um abaixo-assinado sobre a questão do posto da polícia em Águas Claras. Sim. Que deu uma grande repercussão, se discutiu, até o comandante da Polícia Militar falou na Câmara falar. E no fim a tua proposta foi rejeitada pela Câmara. Qual é a tua visão sobre isso, sobre a proposta que se apresentou e no fim das contas ela ter sido rejeitada pelos teus companheiros? São duas situações, né? O que me foi colocado, né? Que eu não concordo no primeiro momento. Segurança pública não é só um dever do Estado de Santa Catarina. Né? Dizer que segurança pública na nossa cidade só tem devendo ao Estado não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque tanto a Prefeitura, a gente já aprovou agora, 200 mil reais através de convênios encaminhando para a Polícia Militar para comprar o quê? Colete, né? Munição,
que era realmente, então, competência do Estado. Né? O que a gente trouxe para conversar na Câmara de Vereadores, né, um requerimento, porque há uma necessidade realmente, há um aumento da criminalidade no setor das águas claras. Até na última segunda-feira agora, a gente fez uma reunião com empresários na região das águas claras ali, e realmente foi chamado o comando da Polícia Militar, mas a Polícia Militar entende que pontos fixos não são mais utilizados, né, ou não é mais comum a utilização de políticas de segurança pública com pontos físicos, que é o posto policial em si. Né, eu entendo, não faço gestão de segurança pública, mas eu fui levar uma demanda que chega para mim. Né? Então, assim, a gente colocou como forma de requerimento. Então, assim, é uma sugestão, um requerimento. O requerimento não é uma obrigação. Né? Então, a gente coloca o seguinte, a gente vê um prefeito que é mesmo partido com o governador. Será que a gente não conseguiria trazer investimento nesse sentido? Então, o requerimento naquele momento, né, foi apresentado, né, direcionado ao prefeito de Brusque para que fizesse uma interlocução para a criação de uma base fixa na região do bairro de Águas Claras. E aí criou uma certa polêmica. Competência ou não é competência? E aí, de fato, se a Polícia Militar entende que aquele local realmente não cabe uma base fixa, não sou eu que vou discutir. Mas eu preciso levar as demandas que me chegam. Né? Porque tinha realmente... A gente foi até Florianópolis, levamos, veja um abaixo-assinado que eu levei enquanto nem era vereador, que não estava nem em campanha, repetia o mesmo movimento na Câmara de Vereadores. Isso surtiu efeito. Porque na outra semana, toda a base do PL foi a Florianópolis conversar com o comando da Polícia Militar. Talvez aquele nosso requerimento, que não tinha pretensão, eventualmente, de estremecer ou trazer qualquer ruptura, porque eu acreditava que ia ser aprovado o requerimento. Né? Nunca que eu imaginei que ia dar uma repercussão negativa para os vereadores que não aprovaram, mas sim, eu vejo que foi positiva, porque no outro dia estavam se organizando e se mexendo para ir a Florianópolis para trazer o efetivo aqui para Brusque, que talvez... Né, esse aumento, essa ânsia, toda essa forma de trazer, possibilitou que aumentasse o efetivo aqui na cidade de Brusque. Mas o que eu trago também é o seguinte, então a gente tem que investir em outras situações. Câmaras de monitoramento. Né? Precisamos, aí a gente apresentou um requerimento para que os próximos anos, então, a Prefeitura não financia, através dos convênios, munição, bala, né, para a Polícia Militar, que é uma competência, então, do Estado, e que invista em câmeras de monitoramento, reconhecimento facial, leitura de placas, que não se tem dessa forma. Eu ainda questiono por que em frente em escolas a gente não tem totens de segurança como tem no litoral. A gente vai para Porto Belo, né? A gente tem uns totens de segurança em frente a unidades escolares, que tem câmeras de monitoramento, botão do pânico, onde eventualmente os diretores conseguem acionar diretamente a Polícia Militar. Isso é investir em segurança de forma tecnológica. Agora, atribuir sempre essa responsabilidade, é o Estado e por isso que não sai, aí na minha visão eu realmente preciso combater nesse sentido. E foi o que a gente fez no posto policial. Não vencemos a parte de ter um posto policial fixo. Eu não sou comandante da Polícia Militar para dizer o que cabe e o que não cabe, né? Não sou eu. Eu trouxe uma sugestão e naquele ponto de vista talvez os vereadores poderiam ter sensibilizado um pouco melhor para entender que eu não estava determinando, não era uma lei que obrigava, né? Mas passado isso aqui, a gente traz com bons olhos, a gente trouxe frutos nesse sentido, porque a gente mobilizou uma comunidade, que isso é importante até arrancar a faixa. A comunidade de Águas Claras, que foi arrancada. Foi descoberto quem já foi. Dirley, a gente está em investigação. Falaram. Nos bastidores todo mundo sabe quem foi. Foi falado que, inclusive, um funcionário da prefeitura. Pode ser que seja, né? Eu não sei porque eu não vi saindo ninguém do carro, né? O que se sabe é que tem a placa identificada, né? Os moradores fizeram um boletim de ocorrência, está com o inquérito policial aberto, e uma hora vai realmente os nomes aos bois serão dados. Mas não serei eu, porque não identifiquei, eu vi o vídeo, né? Não foi eu que consultei a placa para saber de quem era a propriedade, mas o que eu trago é o seguinte, de um requerimento despretensioso, a gente conseguiu mobilizar uma população em decorrência de uma coisa que acontece, porque realmente a região das Águas Claras cresceu muito, de uma forma não organizada como deveria, e realmente a parte de segurança pública está pecando naquele ponto. Até o comandante, desculpa te cortar, mas agora tem 2 viaturas no bairro de Águas Claras, que antes não havia quase uma. E o bairro de Águas Claras está com um índice de criminalidade muito alto, né? Tráfico de drogas, furto, roubo, a coisa está grande lá, né? Tá. Então assim, olha, eu acho até que, assim... Se pegar a estatística, vai mostrar aí que é o lugar de Brusque onde está acontecendo, a criminalidade está
correndo solta lá. Então assim, nessa conversa com o comando da Polícia Militar, né, a gente vem incentivando os moradores que registrem as ocorrências. Sim. Porque política pública é feita com dados. E então, aí a polícia vai ser mais ostensiva. Então nesse sentido, né? Então assim, aquele requerimento, Rodrigo, despretensioso, nesse ponto a gente criou um movimento no bairro de realmente, agora os empreendedores tem uma empresa aqui na cidade que faz uma parceria com a Polícia Militar, detecção de placa, de vídeo monitoramento, né? De reconhecimento de face. Então, os empresários locais estão colocando câmeras em parceria que daí a Polícia Militar consegue identificar algum infrator com mandado de prisão. Então, assim, existe uma tecnologia que a gente não pode esperar o poder público estadual mandar as câmeras para cá se a população realmente precisa. Então, nesse aspecto de segurança pública, né, apesar de ter dado aquele reboliço no início de mandato ali, né, a gente criou um movimento realmente de combate à criminalidade na região, que é um problema que realmente existe. Você tem aí o projeto dos menores não frequentarem tabacarias e tem esse aí é o do Oruan. Filho do... Marcinho VP. Marcinho VP, né? Essa do Oruan aí, tá todo mundo fazendo. E engraçado, todos do Novo. Né? Todos tem todos os partidos, né? Mas qual é o objetivo? Você acha mesmo que isso aí vai... A gente sabe que a prefeitura não vai contratar show do Oruan. Para Fenarreco, por exemplo. Não vão chamar o Oruan para Fenarreco. Objetivamente... mais didático aquilo ali, você mais acha? Didático também, acredito, né? E eu acho que assim é bom senso. Os dois são mais didáticos ou... Com relação à tabacaria, não. Não? Com relação à tabacaria, o que a gente... Mas não é inconstitucional? Não, a gente pega até a entrevista do delegado Fernando com relação ao que é o Oruan ou com relação à tabacaria? A tabacaria foi ontem, né? Já ou tá semana passada. Tá rodando ali, né? Não, do Oruan. Vamos começar pelo do Oruan, vamos lá. Inconstitucional fazer defesa de criança e adolescente? Não, inconstitucional não. O do Oruan já existe uma lei federal. A prefeitura... Eu acho, não sei. Porque hoje tudo se replica, né? Então, assim, às vezes já existe a lei e se replica no município. Né? Mas o que acontece? O investimento municipal em shows que eventualmente façam algum tipo de apologia à droga, à violência municipal, a gente está falando do âmbito municipal. Sim. Né? Então, assim, claro que eventualmente não se pode haver, mas tem que ter um certo critério. Esse eu acho que é didático. Certo. Esse. O município não vai contratar o Oruan para fazer um evento aqui lá. Mas nunca se sabe, né? Mas assim, o que eu trago é o seguinte: como foi um movimento, né? E a gente realmente abraçou um movimento e propôs. Então a gente tem em torno de 230 câmaras de vereadores já com projetos de lei aprovado, o mesmo projeto. Sim. Né? Então a gente foi. Agora, com relação às tabacaria, o que eu coloco, né? Que está em tramitação, que ainda vai passar por todas as comissões. Até o Fernando de Favre fez, o delegado regional fez, porque é muito difícil fazer uma fiscalização dentro de ambientes que funcionam às vezes à tarde e da noite, nesse sentido, e tendo uma legislação municipal que proíba que realmente o local onde uma tabacaria, um local exclusivamente para o fumo, não é um ambiente para menor de idade. E o ECA vai trazer essa proteção. Sim. Então, essa lei que a gente propôs vai trazer realmente a efetividade nessa situação, como a gente levantou também a polêmica dos cigarros eletrônicos na Câmara, né? Que a gente conversou com algumas escolas e é muito difícil de captar realmente quando um adolescente está fazendo uso do cigarro eletrônico porque não tem cheiro. Né? Pais, a gente teve uma conversa lá na escola jovem, né? Ivone Olenguirapel, na minha época, a escola jovem lá no Cedrinho, né? E realmente teve um movimento lá, a gente conversou com a direção e os pais quase não se acreditavam que os filhos realmente faziam uso. Por quê? Porque não dá para perceber isso. Né? Então, assim, tem muito bem forte as linhas que a gente precisa trabalhar, na minha visão, né? Essa defesa da adolescência, da criança, né? Então, esse ambiente de criar ambientes mais sadios, e a gente vai identificar, depois que tramitar a lei, que talvez o trabalho da Polícia Militar vai ser muito mais efetivo, identificar, não, esse menor está fazendo o que nesse local? Né? Vai ser acionado o Conselho Tutelar, vai ser chamado os pais, né? Porque o ambiente de tabacaria não é um ambiente de menor de idade, nunca. Né? Então, assim, essa lei vai restringir o acesso dos menores, a gente identifica que há uma certa necessidade e vai realmente trazer um pouco mais de educação, né, para os empreendedores também, para que não autorizem as pessoas que são menores de idade a frequentar esse ambiente. Só para contribuir, Odilei, a lei federal é um projeto ainda não aprovado, tá? Existe. Existe um projeto que é de autoria. Tem uma estadual também. No caso federal é do deputado um deputado do PRD, o deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais. Isso, e tem uma estadual aqui. Estadual também, isso.
Muito obrigado, Felipe. Perfeito. Sucesso aí na tua empreitada. Obrigado, mais a sequência dessa tua legislatura.